Olá, estamos começando mais um programa Opinião e hoje nós vamos conversar sobre a política educacional do governo Bolsonaro. E para conversar com a gente, nós convidamos o Rodrigo Recupero. O Recupero ele é professor doutor do Departamento de História da USP, ele foi coordenador do programa de pós-graduação e atualmente é presidente da DUSP, a Associação dos Docentes da Universidade Estadual de São Paulo. Olá, Recupero, tudo bem? Tudo bem. Recupero, o governo Bolsonaro começou esse ano nomeando o Ricardo Vélez para ministro da Educação, que acabou se envolvendo em uma série de polêmicas, acabou caindo em abril por causa de uma disputa entre olavistas e militares, e foi sucedido pelo Abraham Weintraub, que de uma maneira geral não só dá continuidade à política do Vélez na educação, como parece vir com mais força e aprofundar essa política. De uma maneira geral, como é que a gente pode ver a postura do governo Bolsonaro em relação à educação? Olha, eu acho que o governo Bolsonaro ele é a política antieducacional, né? Então, primeiro começaram colocando pessoas, como é que a gente poderia dizer, com marginais dentro da universidade pública, né? O Vélez é uma pessoa... Um teólogo, né? Muito secundária. Sucedido por um economista. O Weintraub, que na universidade, vamos dizer assim, curioso que ele não tenha feito nem o doutorado. Uhum. Hoje praticamente todo mundo tem doutorado na universidade, ele não tem, o que mostra uma carreira, vamos dizer, estranha pelo menos. E no fundo é a ausência de quadros talvez para aplicar esse projeto. Então, não tinha alguém de fora da universidade e as pessoas de dentro da universidade que ele conseguiu eram pessoas muito, muito marginais, um nome assim com um peso. E no fundo eu acho que isso explica porque é uma política, como é que fala, contra a educação, contra a ciência, contra o conhecimento, né? Então que é o espírito do Bolsonaro. O Bolsonaro é uma figura assim, ele governa e dialoga com o homem medíocre, o sujeito que está preocupado com a multa do trânsito, então se vai ter radar para ele poder correr ou não, se ele vai pagar a aula da autoescola do filho. Agora os problemas de fundo do país... Não tem uma visão assim estratégica para o que fazer. Isso fica para o Paulo Guedes, vamos dizer assim. Então, mas então, no fundo, esse é o diálogo. Por que sabe aquela coisa assim, aquele tipo de gente que tem orgulho de falar que não tem um livro em casa? É um pouco esse pessoal, assim, né, que dialoga com o governo Bolsonaro. Então, eles têm uma política de antieducacional. O Bolsonaro acabou com o Ministério da Cultura, né? Alguém falou brincando, mas tinha razão. Bom, melhor, porque pelo menos não tem um ministro contra a cultura atuando. Eu acho que até eles devem ter se arrependido de ter acabado com o Ministério da Cultura, né? Porque no fundo eles botaram agora um ministro para destruir a educação. E eu acho que é o espírito dessa turma, né? De um setor da sociedade, né? Que é minoritário, mas que agora colocou um dos seus no poder. Uns anos atrás tinha uma figura que escreveu assim no Twitter que o Pezão tinha sido o melhor governador da história do Rio de Janeiro porque tinha destruído a UERJ. Bom, o Pezão também não conseguiu destruir a UERJ já está se recuperando. E que ele queria alguém que destruísse a Federal do Rio de Janeiro depois. Então a UFRJ era o próximo passo. Quer dizer, você vê o tipo de nação que esse pessoal quer construir. O cara se orgulha da destruição da Universidade do Estado e quer que alguém destrua a Federal. O Weintraub está querendo um projeto desse sentido, de atacar as universidades. Mais ou menos baseado nessa ideia de que a universidade pública hoje é um antro de proliferação de esquerdistas e militantes e marxismo cultural, uma caça às bruxas. Eu acho que tem esse lado, né, que é um lado também ideológico da coisa. Um pouco sério, assim, né? A gente até queria que a universidade fosse tudo isso que eles pintam, né? Só tivesse esquerdistas. Infelizmente não é verdade, né? É que esse pessoal eles veem assim, quando o Amoedo vem na USP,
é um evento acadêmico. Agora, se vir alguém de um partido de esquerda, é um ato político. Quer dizer, no fundo, o problema deles é a ideologia dos outros. A deles não. Aquilo sei lá, não é ideologia, é natural. Eu acho que o que tem hoje é o seguinte: você tem uma confluência de dois grupos ali no governo que disputam um pouco essa coisa da educação. Tem aquele grupo, vamos dizer, mais tosco, que aparentemente está no comando da educação, que, vamos dizer assim, não é que ele corta a verba, porque sempre se cortou verba da educação, mas sempre se cortou verba da educação, o que o ministro falava? Não tem dinheiro, tem que cortar a verba. O Bolsonaro deu um salto de qualidade, porque agora eles cortam a verba dizendo que não precisa. É uma coisa que ninguém teve coragem de falar em anos anteriores. Agora eles falam, não precisa de dinheiro para a educação, gasta muito na educação, né? Que é uma mentira. Né? Então você tem esse setor, né, mais reacionário, né, que acha que ciência, vamos dizer assim, é desnecessária, educação é desnecessária, né? E tem um setor liberal, né, que tem diferenças com esses caras, mas tem uma espécie de acordo para passar a agenda liberal. Eles aceitam essa aliança com esse setor mais reacionário, né? E acho que esse que é que nós estamos um pouco o cenário do governo Bolsonaro. É uma aliança, né, de um setor meio boçal, né, que acaba sendo usado como testa de ferro pelos liberais. Pelos liberais. Eu falei isso outro dia, a minha sensação é que quando acabar o governo Bolsonaro ia entrar um governo, não nem ser de esquerda, de centro-esquerda, qualquer coisa assim, essa parte da boçalidade, ela vai embora vamos dizer assim, rapidamente. O problema vai ser a herança liberal, né, essa reforma do Estado que eles estão aprovando nessa confluência. Então você pega essa MP 881, estão fazendo uma reforma da Constituição com uma medida provisória. E, né, isso depois a gente vai ter trabalho para se resolver, vamos dizer assim. Né? Agora, da educação propriamente, então o que a gente vê isso é que o governo ele tem uma política, vamos dizer assim, primeiro, muito ideológica para a educação. Então, agora se anunciou que as bolsas de pós-graduação serão dadas com critérios, obviamente, ideológicos. Né? Contra a ideologia, tem um novo critério ideológico. Então, agora, vão ter outros critérios. As áreas prioritárias. Então, qualquer área que não é prioritária são as humanidades. Porque eles acham que as humanidades são de esquerda. Então, eles vão dar agora dinheiro para os engenheiros e para os médicos, sei lá. Né? O que também é uma bobagem, enfim. Mas... então, você vê, é uma política que não tem um cunho assim sólido. Não? Eles nem sabem como aplicar isso, eu diria. Eles falam as coisas assim, do nada. O importante é ser contra o que está aí. E o futuro também está muito pouco claro como é que isso vai se materializar. Se é que vai se materializar. Se é possível que isso se materialize. Ali junta muita coisa, né? Junta um pouco os interesses privados dentro da universidade, um pouco a ideia do Estado também botar menos dinheiro na educação. Então, no fundo, é um certo desmonte, tentativa de empurrar alguma coisa para a iniciativa privada, né? Que também não tem interesse, diria. Em grande medida, também não tem muito interesse em investir na educação. Sim, mas o Futurice, ele previa algumas coisas, a começar por um fundo que seria gestado, né, pelo mercado financeiro, até naming rights, que é a venda do nome da instituição, como fizeram com os estádios na Copa. Você acha que isso não é tanto para o mercado? Como é isso? Não, o problema é o seguinte. No mundo todo, mesmo nas famosas universidades americanas de pesquisa, o central do dinheiro vem do Estado, direto ou indiretamente do Estado. Não é?
A iniciativa privada aporta menos recursos. Mesmo quando há cobrança de mensalidade? Mesmo quando há cobrança de mensalidade, ela aporta menos recursos. Né? Então, na verdade, tem um mito aqui que, sei lá, algumas universidades, como as americanas, vivem do dinheiro privado. Não é verdade. As grandes universidades de pesquisa vivem do dinheiro, fundamentalmente do dinheiro público. Tá? Não estou falando de universidades sem pesquisa. Aí é o mercado, a mensalidade, sei lá. Estou falando de universidade com pesquisa, que são as grandes universidades. No caso do Brasil, a gente tem um modelo de universidade pública com pesquisa, né? Ensino, pesquisa e extensão, como a gente fala. E isso não vai atrair um grande apoio privado. Tem algumas áreas que podem ter interesses, etc. Mas, de maneira geral, não vai ser a solução como fala? Não tem aí 1 milhão de empresários batendo na porta das universidades para botar dinheiro. Né? Tem um outro interesse menor. Né? Então, não é isso que resolve o problema. Esse fundo patrimonial, nem sei como é que eles vão operacionalizar isso. No fundo, vão tentar vender alguma coisa ou alugar. Mas isso também não é a solução dos problemas. Eu acho que esse pessoal não conhece a universidade. Aqui na Assembleia Legislativa tinha um deputado que estava defendendo essas coisas. Sei lá, aluguel do estacionamento, cobrar o estacionamento na USP. Você acha que isso vai pagar a USP, cobrar estacionamento na USP? Entendeu? É o tipo de coisa que... Só propõe quem não tem noção nenhuma. Só o custo para montar uma cobrança. Pode dar algum dinheiro no fim do ano, mas o que vai pagar com isso? Certo? Você botar propaganda, né? Mas o programa prevê também incubadora, startups, pesquisa voltada diretamente para empresas do mercado. Então, aí a parte, vamos dizer assim, no período anterior foi votado um novo marco de ciência e tecnologia. Esse novo marco de ciência e tecnologia permite um outro tipo de relação entre a universidade pública e os interesses privados. Quando a gente fala em privatização da universidade pública, é preciso lembrar o seguinte: a privatização da universidade pública não será a venda da universidade pública. Diretamente. Como é a venda de uma estatal qualquer. Como foi a venda, sei lá, da Vale do Rio Doce. A privatização da universidade pública é colocar o interesse privado por dentro da universidade para usufruir os recursos da universidade. Isso vai ocorrer, já ocorre e vai aumentar. Mas não é isso que financia a universidade. Por quê? Primeiro, porque em geral é um sistema que favorece mais a iniciativa privada do que a universidade. Mas a universidade entra com os recursos e recebe muito pouco disso. Então, embora ela passe a produzir para os interesses do mercado, ela continua dependendo do recurso público. No fundo é usar o espaço público para o interesse privado e não o dinheiro privado para o benefício público. Sim. Embora possa até ocorrer isso eventualmente. Né? Então ela não vai resolver o problema. E também isso não pode ser generalizado. Assim, não dá para fazer isso em todas as universidades federais. Isso vai ter em alguns lugares, algumas áreas. Né? Aqui na USP tem esse projeto. Já tem e foi ampliado no último período. Mas, como eu falei, não tem também tanta gente querendo botar dinheiro assim. Né? E na verdade, é um efeito perverso, porque se usa o espaço público para o benefício dos interesses privados. A USP fez a seguinte resolução recentemente. Então, o professor ele pode montar uma empresa privada de inovação tecnológica. Ele pode fazer, então, com essa empresa privada que ele fundou, ele faz uma parceria com uma outra empresa privada, né? E ele vai gerir, para fazer a pesquisa com essa outra empresa, ele vai gerir o laboratório da universidade. Uma espécie de pejotização, recurso público. Ele vai gerir o laboratório da universidade e os ganhos
ganhos desse grande convênio, os ganhos vão ficar ou para o professor, ou para a iniciativa privada, a maior parte, e alguma coisa eventualmente para a universidade. O repasse para a universidade pode nem ser financeiro, vamos dizer, a contrapartida desse acordo pode nem ser financeira. Não pode ser, sei lá, não sei exatamente o que seria uma contrapartida não financeira, sei lá, mas enfim, né? E aí ele teria a opção ou de continuar trabalhando normalmente na universidade ou pedir um afastamento sem remuneração, mas para gerir o laboratório da universidade, né? Que é uma situação, no mínimo, estranha. Então, o que a gente diz é que essa privatização ela é isso, é a entrada dos interesses privados por dentro da universidade. Só que isso não vai sustentar a universidade e ele é muito limitado, né? Por mais que a universidade por mais que queiram vender esses serviços, né? Essas parcerias, não tem tanta gente, me parece, querendo comprá-las. Então, o governo tenta, deixa eu ver se eu entendi, o governo tenta vender as universidades, mas na sua avaliação não tem tanta gente interessada em comprar. Isso levaria... Vender os interesses, né? Não vender a universidade, vender assim, essas parcerias, essas coisas. Mas isso levaria a um enxugamento a poucos núcleos de excelência. Não, isso vai favorecer alguns núcleos de excelência, óbvio, essa é a política, né? A política é essa, me parece. Mas mas não é isso que vai financiar, inclusive nem isso que vai financiar exatamente os núcleos de excelência. Correto. No fundo, acho que você tem um processo assim, tem um discurso que é preciso abrir a universidade para a iniciativa privada, como se ela já não estivesse, de certa forma, aberta, e que isso vai resolver os problemas e que aí o Estado, então, não precisa investir na universidade. Só que isso é, na minha opinião, uma falácia, né? Esse dinheiro da iniciativa privada não sustentará as universidades públicas. Correto. E, Recupero, mudando um pouco de assunto, eu estava dando uma olhada nos censos do ensino superior do INEP e nos últimos anos o Brasil teve um crescimento do número de matrículas no ensino superior, o que não quer dizer que são pessoas que concluam, né? Matrícula é diferente de conclusão. Hoje o país tem mais ou menos 8,2 milhões de matriculados no ensino superior, né? E esse crescimento nos últimos anos foi puxado principalmente pela iniciativa privada, né? Escolas, universidades privadas, faculdades privadas, que, se não me engano, representam 75%, e principalmente pelo ensino à distância, né? É o que tem tido a maior taxa de crescimento nos últimos anos. Como é que a gente pode ver essa mudança nesse perfil do ensino superior brasileiro? Tem a ver com isso de transformar a educação em um nicho de mercado? Acho que tem vários aspectos aí, né? Acho que tem um mercado da educação, né, superior, né, privado, né, que tem essas grandes universidades privadas, né? Em dado momento foram apoiadas com o governo, com o dinheiro do governo federal, né, as bolsas, né, e os programas de financiamento, né? E que eu acho que responde também uma demanda, uma situação do momento econômico do país. Do momento econômico, não só do momento econômico, como do discurso ideológico. Então, você está desempregado por quê? Porque você não tem formação. Aí você faz um curso técnico, aí você continua desempregado, aí você faz uma faculdade, aí você continua desempregado ou vai para o telemarketing. Bom, e o que a população, no final das contas, acha? Acho que a culpa é dela, certo? Então, ou porque ela não tinha formação, ou porque, por mais que ela se forme, ela não tem formação suficiente. Então, ela fica num eterno subemprego por mais formação que ela tenha, né? Porque, no fundo, essas universidades, elas cumprem um papel como é que fala? Elas têm um nível muito baixo, né? Emitem um diploma, né? Então vamos dizer assim, é positivo que a gente tenha um maior número de universitários, mas
com essa modalidade, como ela é feita, ela não resolve muitos problemas. Então, existe uma contradição nisso. Uma ilusão, vamos dizer assim. As pessoas saem da universidade e não exatamente formadas, não é um salto de qualidade. Embora seja positivo, de maneira geral, o aumento. E você mencionou isso, foi muito apoiado pelos governos anteriores. A gente tinha programas como o FIES e o ProUni que privilegiavam o repasse do Estado, como você estava dizendo antes, o repasse do Estado para instituições privadas, ao invés de privilegiar a expansão do ensino público com qualidade. No fundo, ali tinha um arranjo, né? Você dava dinheiro para a iniciativa privada e favorecia um setor muito pobre. Então, acabava sendo uma espécie daquela grande conciliação de classes, né? Dos governos anteriores, que você apoiar as duas pontas, vamos dizer assim. Então, você dá a bolsa, mas também dá o dinheiro para o empresário da educação. Né? É que eu acho que o problema é o seguinte, que, de maneira geral, me parece que essas universidades não conseguem transformar, de fato, aqueles alunos, né? Não tem um salto de qualidade. Na força de trabalho, você diz de uma maneira. Não, na formação individual. Não vou dizer que não tenha nenhum efeito, mas é diferente da universidade pública. Um aluno aqui sai, de fato, com outro patamar. Né? Então, acho que é uma situação que, como é que fala? Como eu falei, tem vários aspectos aí a se pensar. Tem todo esse discurso da meritocracia, enfim, está dentro de uma ideologia maior. Né? Que aí é a contradição, talvez, né, um pouco do governo Bolsonaro, porque um governo que despreza a educação, mas ao mesmo tempo existe um discurso que falta educação. Né? Então, se falta educação, né, então os empresários falam, o brasileiro não tem formação, né? Então, agora, quem é que vai dar a formação? Não é a universidade pública, vai ser a universidade privada que também não dá a formação. Então, a gente gira e não sai do lugar. Correto. E, Rico, de uma maneira geral, assim, como esses ataques podem impactar na produção científica do país? Olha, hoje eles podem impactar de forma pesada. A gente está vendo agora a situação do CNPq, né, que é uma das principais agências de fomento à pesquisa no país. Mais uma vez é uma chantagem do governo, né, se contingencia os recursos. Né? O CNPq está ameaçando suspender o pagamento das bolsas. Né? Então, no fundo, vai criando uma política de desestímulo. Por que você vai ser bolsista, que já ganha pouco, sem saber nem se você vai ganhar a bolsa? Então, no fundo, desincentivo, assim. Você tem um processo de desincentivo da produção científica nacional. Né? Então, aí, com uma visão assim, muito tacanha, porque produção científica é uma coisa que você vai, construindo aos poucos. Tá? Você vai botando uma pedrinha. De vez em quando alguém aparece e coloca uma coluna inteira. Mas você não sabe quem é que vai acertar uma grande descoberta ou uma grande inovação. Então, no fundo, você tem que ter uma política geral para ir criando as condições para, de vez em quando, você ter grandes descobertas. Né? Não dá para você falar, não, só vou apostar, como se você falasse, só vou comprar o bilhete premiado. Então eu vou na lotérica e falo, eu quero o premiado só, os outros eu não quero. Não existe isso. Então você tem uma política de desestímulo à pesquisa, né? A ciência, no fundo, é uma coisa indispensável e, claro, colocar o país numa posição de importador de tecnologia. Né? Quando o Brasil, ainda que seja importador de tecnologia, tem um parque científico independente e importante. Então está localizado dentro dessa política de colocar o Brasil como exportador de produtos agrários. É uma política regressiva nesse sentido. Uma regressão colonial. A gente volta a um patamar mínimo. Né? Não sei se a gente
Não sei se eles conseguem voltar à colônia, porque existem forças de resistência, mas no fundo é quase... Se deixasse livre, caminhava livre, nesse sentido. Pode ser, né? Porque no fundo, quem que eram os grandes, por exemplo, você pega a área que eles valorizam. Quem que era o grande promotor de pesquisa? É Petrobras, Embraer, não é? Na área de engenharia, não é a Volkswagen, não é a Ford. A Volkswagen vai importar tecnologia, não vão produzir tecnologia. Quem produzia tecnologia no Brasil? A Petrobras e a Vale e a Embraer, né? As velhas estatais. Né? Então, no fundo, o que você tem é um desmonte do nosso parque industrial, do nosso parque tecnológico e da ciência. Por que você vai ter ciência, então? E Recupero, você estava falando do Dória. Como fica a situação das universidades paulistas nesse contexto? Olha, aqui em São Paulo tem uma situação curiosa. Vou pegar o caso da USP em especial. A gente tem uma reitoria hoje, o professor Varran, que sediou a reunião dos ex-ministros da Educação contra o Bolsonaro, sediou a reunião dos ex-ministros do Meio Ambiente contra o Bolsonaro, fez um ato de desagravo ao diretor do INPE, né? Fizeram um debate aqui quando ele foi demitido, né? Com a presença dele. Disse que não entra a escola sem partido na USP. Então tem uma série de questões interessantes. Né? Só que, por outro lado, a reitoria aplica um projeto, desde a gestão passada, que chama, por acaso, USP do Futuro. Né? Que, na nossa opinião, favorece a ideia de centros de excelência, da entrada dos interesses privados dentro da universidade. Né? E curiosamente, esse USP do Futuro ele foi gestado numa parceria com uma empresa de consultoria americana que chama McKinsey. Né? E a McKinsey então indicou uma pessoa que chamava Patrícia Ellen para ser a responsável desse projeto da USP. Né? Muito bem, a Patrícia Ellen, quem que ela é hoje? Ela é secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico do governo Dória. Na secretaria que herdou a velha Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é onde estão as universidades. Então ela, de uma consultora de um projeto para a USP, passou a secretária de Desenvolvimento Econômico supervisionando as universidades públicas. Aí ela levou para ser subsecretário dela o professor Sakamoto de Ribeirão Preto da USP, que era o responsável da USP no projeto USP do Futuro. E ainda levou o chefe de gabinete jurídico para ser o chefe de gabinete da secretaria. Então, ainda que a reitoria tenha uma postura interessante frente ao governo Bolsonaro, né, ela tem uma articulação com o governo Dória. Né, nesse sentido aí de favorecer os centros de excelência, favorecer a entrada dos interesses privados na universidade. Né? Então são as contradições do momento, vamos dizer assim. E, Recupero, a gente teve em maio alguns protestos contra os cortes na educação e agora em agosto também. Você acha que é possível um outro projeto de educação? Como você avalia esses protestos? Olha, eu acho que assim, em maio, o que a gente viu no dia 15 de maio foi interessante, porque a gente viu setores da universidade, da educação, mas que não tinham tendência, não participavam de manifestações que foram para a rua. Então, aqui na USP, por exemplo, todas as unidades se organizaram para ir para a rua, assim, quase que de uma forma espontânea. Então, aquele 15 de maio foi uma espécie de... Ele foi capturado pelos amplos setores da educação como seu dia de defesa. Então, teve em todas as unidades da USP, das que têm tradição de participação, das que não têm tradição de participação, todo mundo foi para a rua.
Muito impulsionado pelas declarações dos ministros também. Os ministros são, como é que fala, eles jogam, né? Jogam gasolina na fogueira. Mas, porque no fundo o governo Bolsonaro ele quer essa polarização é útil. Né? Só que essa polarização que ele quer, na verdade ele quer uma outra, que depois eu vou falar. Então ele polarizou e recebeu uma resposta incrível, né? Milhares de pessoas, né? Centenas de milhares de pessoas foram para a rua em todo o país. O que deixou, né, a educação como um setor mais em oposição ao governo. Então isso foi importante, mostrou um caminho. Aí depois teve o 30 de maio, que também foi importante, né? Manteve a mobilização. Só que depois, no final de junho, começou a polarização com a história da Vaza Jato, e aí voltou a polarização da eleição. Então me parece que isso esvaziou a polarização educação Bolsonaro e voltamos à polarização eleitoral, que é o que o governo quer, né? Então talvez esse seja um dos motivos que o último ato agora em 13 de agosto ainda não tenha repetido a expressividade que foi do ato do 30 de maio. Eu acho que também o 30 de agosto também teve alguns erros, acho, de organização. Se jogou muita coisa na pauta do ato. Não que não sejam coisas importantes, mas as pessoas precisam se sentir convencidas a ir para a rua. E não é isso. Quando você começa a ampliar demais a pauta do ato, as pessoas ficam menos seguras. Lula livre nesse sentido? Tem essa questão, não, no ato do dia 13 tinha saúde pública, um dos cartazes que eu vi. Eu não sei de onde veio, obviamente que todo mundo defende a saúde pública, mas qual que é a mobilização hoje pela saúde pública? Não sei se ela está na pauta como primeira coisa, né? O que eu quero dizer assim, obviamente que a gente tem que defender a saúde pública, o transporte, o emprego, etc. Mas se você coloca tudo junto, não necessariamente você vai agregar mais gente para o ato. A pessoa que ia para o lado da educação começa a achar que ela não está segura para ir num ato por N outras pautas, né? Então acho que isso acaba levando que o ato fique um ato do setor mais militante, não aquele ato que foi do dia 15 de maio, que foi um ato, como eu falei, né, quase que espontâneo, né, aqueles momentos raros, né, que a pessoa que não milita, não participa de nada, ela se anima a não só participar, como ainda fazer um cartaz, convidar os colegas, organizar alguma coisa. Mas eu acho que isso vai voltar, porque como os ataques à educação continuam, né, acho que em breve a gente vai ter uma nova resposta da educação de conjunto contra o governo Bolsonaro. É que ele gostou desse assunto. Como ele quer a polarização, ele vai voltar ao ataque. Porque, por exemplo, o governo Dória, aqui em São Paulo, eu acho que ele faz um pouco essa política, mas de uma forma, vamos dizer assim, discreta. Ele sabe que se ele provocar, ele vai ter a resposta. Então ele não provoca e vai atuando, como é que fala, discretamente, né? E o governo Bolsonaro não. Essa talvez seja o mais interessante, assim, né? Mais incrível, né? Ele não tem vergonha de dizer o que pensa. Eu acho que até, inclusive, ele vai além, né? Ele vai lá e fala, olha, acho que o Vélez aí que falou, não vai ter dinheiro porque vocês são vagabundos ou coisas assim. A balbúrdia. A balbúrdia foi o Weintraub, né? Que é uma coisa assim de sem noção, né? Sem noção. Eu acho que esse que é o problema. Obrigado, Recupero, pela sua disponibilidade. A gente fica aqui com mais um programa Opinião e você pode rever essa e outras entrevistas no nosso canal no YouTube. E se você ainda não se inscreveu, corre lá e se inscreve para não perder nenhuma entrevista. A gente fica por aqui. Obrigado.